O segredo oculto das parábolas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor de teologia. E no vídeo de hoje eu quero entregar para você, revelar para você algo que poucas pessoas de fato conhecem. A maioria das pessoas desconhece aquilo que eu vou te falar, que eu vou te contar a respeito das parábolas. No vídeo de hoje eu quero entregar para você um segredo que vai mudar completamente a sua forma de ver as parábolas, de ler as parábolas, de interpretar as parábolas. Então fique comigo aí até o final do vídeo, que eu vou dizer para você algo que vai mudar completamente a sua visão das parábolas de Jesus. Bem, inicialmente eu quero trazer uma percepção de três autoridades importantes do nosso tempo a respeito das parábolas. A primeira autoridade que eu trago para a gente conversar no vídeo de hoje é exatamente o teólogo Joaquim Jeremias. Ele é um biblista muito conhecido e que tem inclusive um livro sobre as parábolas de Jesus, um autor muito conceituado na área do Novo Testamento. Na tese de Joaquim Jeremias, as parábolas não são necessariamente alegorias ou simplesmente comparações. A ideia da parabolê, ou seja, de comparar as duas ideias, para o Joaquim Jeremias a parábola vai um pouco além de uma simples comparação. As parábolas são momentos que Jesus confronta a religião, confronta a prática dos fariseus. São momentos em que Jesus, de fato, anuncia a chegada do reino de Deus e, a partir daí, momentos em que Jesus usa a parábola quase como uma arma apologética para defender as suas ideias. Então, para Joaquim Jeremias, uma chave interpretativa da parábola é que a parábola é uma arma teológica de Jesus. É algo que Jesus está comunicando para confrontar. Um segundo nome que eu trago é o C.H. Dodge, maravilhoso teólogo do Novo Testamento. E na perspectiva do C.H. Dodge é muito interessante porque para ele a parábola tem um fundamento presente. A marca da parábola para o C.H. Dodge é que a parábola não fala de algo futuro, mas fala de algo presente. E a gente percebe na descrição das parábolas dos evangelhos que essas parábolas são sempre realmente no tempo presente. É sempre algo que Jesus não aponta para o futuro, mas é algo que acontece no presente. Depois eu quero trazer o N.T. Wright, que trabalha muito a questão das parábolas como uma antítese do poder romano ou da religião judaica. Então, para esse autor, historiador, na verdade, a ideia da interpretação da parábola seria muito mais uma interpretação política, muito mais dentro do contexto político, em que Jesus é um subversivo. Então, para ele, as parábolas elas têm a função de desafiar o sistema religioso de Jerusalém e o sistema corrupto de Roma. Agora, perceba comigo a interpretação do grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon aponta para a parábola como algo que está oculto ali, porque aponta para a graça de Deus, aponta para o momento da implantação do reino de Deus e da necessidade radical de arrependimento para que se acesse o reino de Deus. Então, basicamente, as parábolas elas estão enquadradas dentro dessas quatro ideias aqui que eu falei para vocês. Então, a parábola ela vai trazer um choque cultural porque ela vai apresentar algo que é contra a cultura. Então, por exemplo, o herói na parábola do bom samaritano não é o sacerdote, não é o levita, não é o religioso. O homem bom é um samaritano. Então, certamente isso é um choque cultural muito forte para aquela cultura, inclusive. Quando a gente percebe a parábola do filho pródigo,
um pai correndo para abraçar o filho, para receber o filho, isso certamente era algo que quebraria a dignidade de um homem, de um pai, correr para abraçar o seu filho. Então perceba que as parábolas elas vão trazer um choque cultural e escandaloso. E agora eu quero apresentar para você aquilo que eu chamo de o segredo oculto para interpretar as parábolas. E talvez esse segredo mude completamente a sua forma de ler e de interpretar as parábolas. E o segredo é o seguinte: a parábola exige sempre uma decisão. Então, em todas as parábolas, algo que perpassa todas elas é uma exigência. É a exigência que a parábola traz de sair da zona de conforto e, de alguma forma, abandonar uma velha estrutura de pensamento. Então, esta ideia está em todas as parábolas. Todas elas apontam para uma necessidade de que os ouvintes abandonem aquelas velhas estruturas. Por isso que a parábola é tão impactante. As parábolas ditas por Jesus são tão impactantes, porque elas apontam para uma necessidade de decisão. E quando nós olhamos a parábola por essa ótica, nós percebemos o quanto essas parábolas geraram desconforto nos ouvintes. Todas as vezes que você ler uma parábola, você perceberá um desconforto, algo que confronta ou o farisaísmo, ou o poder romano, ou a religiosidade, mas ela aponta para um abandono das velhas estruturas. Parábolas, elas são urgentes. Elas trazem a necessidade de um posicionamento imediato. Então a parábola, ela traz um tempo urgente, na medida em que ela aponta para um cenário de emergência. Ela exige um posicionamento imediato. Então perceba, como eu disse, que toda parábola ela está sempre no tempo presente. Diante da história contada, a neutralidade do ouvinte é absolutamente impossível. A parábola toca em algo que é a própria prioridade do ser humano. A parábola toca nas nossas prioridades, naquilo que entendemos como urgente, como necessário para o tempo presente. Então eu aponto para você este segredo, que poucos aplicam, que poucos sabem, esse ponto importantíssimo que pode mudar a nossa forma de ler as parábolas. As parábolas, todas elas exigem sempre uma decisão. Então, quando você ler, se deparar com uma parábola, tente perceber na parábola, tente tirar da parábola qual é a decisão que esta parábola exige que os seus leitores ou que os seus ouvintes tomem, quais são as prioridades que eles precisam abandonar e outras a assumir, quais são as velhas práticas que estes homens que ouviam a parábola deviam abandonar para seguir o reino de Deus. Se há uma lógica nas parábolas, essa é a lógica. E agora eu convido você a colocar aqui nos nossos comentários qual é a parábola que você mais gosta, qual a parábola que você mais se identifica. Ou então coloque aí para mim qual a parábola que você quer entender, que você não consegue entender e você gostaria de entender. Quem sabe esta parábola pode ser aí o nosso próximo vídeo, o próximo tema, o próximo conteúdo para o nosso canal. Se você assistiu até aqui, dê o seu like, dê aí o joinha, participe da nossa comunidade, comente e compartilhe os nossos vídeos e os nossos conteúdos aqui do nosso canal. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.